Nesse vídeo tu vai entender melhor como é que funciona o transporte público aqui na Suíça, qual que é o app que manda nesse assunto por aqui, a empresa por trás disso, além dos principais cards e passes que tu pode comprar quando tu estiver fazendo a tua viagem por aqui. E se essa é a primeira vez que tu tá me vendo por aqui, meu nome é Ângelo, eu moro aqui na Suíça e se tu tem interesse nesse assunto, esse canal é sobre isso, então eu te convido a se inscrever no canal, curtir esse vídeo aqui se eu te mostrar alguma coisa interessante, te ajudar de alguma forma, porque o meu objetivo aqui é não só te trazer os passes mais famosos, os cards, as opções, mas sim fazer um vídeo que vai ajudar tanto para quem quer se mudar para cá, vai fazer uma entrevista de emprego, ficar aqui por um tempo, tanto para quem vai de fato só vir aqui fazer uma viagem, dar uma turistada e quer entender melhor as opções, se necessariamente tem que comprar aquele famoso travel card ou se existe alguma opção mais econômica. E é bem provável que tu já viu algum vídeo do famoso Bernina Express ou Glacier Express e ficou encantado com a qualidade ali do trem, com a beleza da paisagem do trem, de como as coisas funcionam e realmente funciona tudo muito bem. Na Suíça, como um todo no geral, os trens são bem cuidados, é pontual, não é lotado, mas eu de fato não posso dizer que isso é regra geral para toda a Suíça. Em horários de pico é muito comum que lugares como Zurique ou até mesmo cidades menores tenham os trens e os ônibus lotados e tu não possa nem mesmo sentar. Mas particularmente eu já peguei muito mais trem e ônibus, onde estava só eu no vagão ou no ônibus, do que trens e ônibus que eu não conseguia nem sentar. E a empresa responsável por esse sistema todo aqui na Suíça é uma empresa pública chamada SBB. Essa é uma empresa que ela costumava dar lucro, lucro. Ela recebe subsídios do governo, então no fim das contas mesmo, ela por si só não chega a gerar lucro acima do que o próprio governo dá de subsídios, mas diferentemente de muitas empresas públicas que mesmo recebendo subsídios dão prejuízo, essa empresa aqui ela costuma dar lucro na casa de alguns bons milhões de francos. Mas o motivo principal pelo qual ela precisa de subsídio é porque como uma empresa pública, ela precisa atender toda a população. Então se por acaso tu mora lá no meio daquelas montanhas ali e tem de fato uma cidade ali com uma estrada que vai até uma cidade maior, a empresa ela é obrigada a te atender, então ela vai ter que pegar o ônibus que está por ali e ela vai ter que criar uma linha até a tua casa lá em cima. E isso não é nem um pouco lucrativo, mas como uma empresa pública ela tem que atender a população inteira. Então ela recebe subsídio do governo, mas ao mesmo tempo atende essas pessoas, por isso que tudo funciona. Mas para ti o que importa é que tu saiba qual que é o recurso essencial que tu precisa para tu pegar os ônibus, pegar os trens sem dor de cabeça por aqui. E esse recurso é o aplicativo da SBB, que eu vou te mostrar agora mesmo. É esse aplicativo aqui, ó. E ele é muito bom mesmo. Tu coloca para onde ele quer ir, ele te mostra certinho as melhores conexões que tu pode pegar para chegar até o teu destino final da forma mais rápida possível. Tu consegue fazer a comparação de preços de tickets. Se tu tem um Swiss Pass, por exemplo, tu consegue ver os teus tickets, os teus travel cards aqui no teu cartão, e ele é simplesmente imprescindível. Eu sei que em outros lugares do mundo as pessoas normalmente vão usar, sei lá, Google Maps ou algum outro aplicativo, mas aqui de fato as pessoas usam o aplicativo da SBB. E uma funcionalidade nesse aplicativo que inclusive eu descobri quando eu estava fazendo o vídeo para os membros sobre esse assunto lá. Para quem é membro do canal, eu fiz 2 vídeos bem completos, um para quem é viajante aqui na Suíça e um para quem quer morar aqui. Ali eu consegui separar muito melhor as opções para cada tipo de pessoa, porque se tu mora aqui, tu tem alguns benefícios em relação a quem só está vindo turistar e não tem um endereço aqui. Mas enfim, naquele vídeo eu descobri inclusive que no aplicativo da SBB, se tu tá, sei lá, em Geneve, que era o exemplo que eu peguei, e tu chega de trem lá, ele te mostra inclusive em qual andar da estação, do lugar que tu vai chegar, para qual andar tu tem que descer ou subir para continuar tua conexão ou seguir a tua viagem. E bom, eu não vou conseguir abordar todos os passes e tickets que existem, porque de fato são vários. Na área de membros do canal, aqueles 2 vídeos que eu mencionei que eu fiz, somados deu mais de 1 hora de conteúdo. Além de fato te mostrar como é que tu usa o aplicativo da SBB, como tu pode conseguir um Swiss Pass, mesmo de fato ainda não tendo tua permissão de residência aqui. Enfim, tudo isso para te falar que se tu tá pensando em se mudar para Suíça, seriamente, se tu se tornar membro aqui do canal, isso aí vai ser um baita investimento para ti, vai valer a pena, eu te garanto. Tá, vamos começar falando então sobre o mais famoso de todos, que é o Swiss Travel Pass. O Swiss Travel Pass nada mais é do que um passe para turistas. Esse passe ele tem a duração de 3, 4, 6, 8 ou 15 dias, e é claro que o preço dele vai variar dependendo dos dias que tu escolher. Com ele tu consegue andar basicamente pela Suíça inteira, consegue pegar ônibus, consegue pegar barco, tudo. A única coisa, sem ter que pagar nada, claro, a única coisa que tu
talvez tenha que pagar 50% do valor, são alguns funiculares, alguns outros meios de transporte não convencionais que te levam, por exemplo, para o topo de montanha, que aí normalmente tu vai ter que pagar 50% do valor, porque quando eu comprei o Swiss Travel Pass, e se tu olhar ali o mapa de abrangência dele, tu vai ver que realmente é impossível praticamente tu encontrar um trecho que tu não consiga usar ele. E inclusive, o que muitas pessoas não sabem é que com o Swiss Travel Pass existem trechos que tu consegue fazer para outros países sem pagar. Claro que não até Milão ou Paris, mas, por exemplo, aqui na Itália tem uma cidadezinha chamada Luino, e com o Swiss Travel Pass tu consegue ir até aquela cidade de trem sem pagar nada extra. Mas isso não é uma regra, tá? Como, por exemplo, é uma cidade que tem a estação vizinha com a Suíça, e ainda assim tu tem que pagar extra para ir até Como, se não me engano, uns 2 ou 3 francos o trecho. E talvez o ponto mais interessante do Swiss Travel Pass é que com ele tu consegue acessar mais de 500 atrações, museus e experiências diferentes sem pagar nada, como por exemplo o Museu da Cailler, que a gente foi visitar, o Castelo de Chillon, aquele museu de Gruyère onde tem os queijos e tu pode provar os queijos, e muito mais. São diversas atrações que tu pode ir lá visitar e conhecer. Agora, em relação aos preços, eu vou deixar aqui na tela porque vai depender da tua idade, de quantos dias tu vai querer pegar e, é claro, a classe, se tu vai querer andar de primeira ou segunda classe. Eu vou deixar os preços aqui na tela para tu dar uma conferida. E outra coisa importante, eu sei que quando tu for pesquisar para comprar, vai aparecer 1000 sites diferentes para tu comprar, talvez tu fique confuso, pense que é complicado, mas não é complicado, tu consegue comprar tu mesmo. Diversas pessoas já vieram aqui me visitar e eu só mandei o link para eles de por onde comprar, e eles compraram. Tu vai ali no site da SBB, eu posso deixar o link aqui na descrição, tu compra diretamente por ali, tu não vai estar pagando nenhuma taxa extra, tu não vai estar tendo nenhum custo extra que talvez tu teria se tu fosse comprar em algum outro site ou fosse usar algum serviço intermediado. E esse passe ele é muito bom para quem vai ficar períodos curtos de tempo aqui na Suíça e quer viajar com intensidade e conhecer o máximo possível de coisas que tem para conhecer. Ou seja, ele é bem turístico. Agora, se tu for vir aqui para a Suíça, ficar um pouco mais de tempo e não necessariamente ficar todo dia passeando, para ti talvez o Swiss Travel Pass Flex seja a melhor opção. E eu digo isso porque o Swiss Travel Pass Flex, ele tem as mesmas opções de dias, porém tu pode usar esses dias dentro de um mês. Então se tu pegar, por exemplo, a opção de 8 dias, tu não precisa usar esses 8 dias corridos como é no Swiss Travel Pass. Tu pode espalhar esses 8 dias ao longo de um período de um mês. Então, se tu vier para a Suíça aqui por 2 semanas e tu não quer ficar todo dia ao longo dessas 2 semanas passeando pela Suíça necessariamente, tu pode comprar o passe de 8 dias e usar ele dessa forma como eu te falei. E é claro que tu vai pagar um premium um pouquinho maior ali para tu ter essa flexibilidade que o Swiss Travel Pass Flex te dá. E esse aqui são os preços dele. Vamos falar agora da opção para quem mora aqui, para quem é domiciliado aqui ou tem alguém que tem um endereço aqui que tu possa usar. E eu tô falando do GA Travel Card. Esse aí é o Travel Card mais abrangente de todos. É uma assinatura que tu faz que tu pode pagar mensalmente ou anualmente, sendo que o plano mensal tu tem um contrato mínimo de 6 meses. E com esse cara tu consegue fazer basicamente o que tu consegue fazer com o Swiss Travel Pass, porém tu não tem acesso a museus. Contudo, tu vai perceber que o preço é bem menor. Além disso, tu não tem um limite de dias, né? Com ele, tu pode viajar o mês inteiro se tu quiser, por onde tu quiser aqui na Suíça. Então não é à toa que pessoas que viajam muito aqui dentro da Suíça e que moram aqui usam esse passe. Até porque se tu for olhar o preço de uma passagem única, por exemplo, inclusive sem Half Fare Card, eu posso falar mais sobre isso depois, tu vai ver que é muito caro. Trechos de cidades como Geneva até Zurique, ida e volta, vai dar mais de 100 francos. Mas voltando ao GA Travel Card, né? Existem diversas opções. Por exemplo, se tu tatua a tua esposa e vocês têm 50 anos cada um, a melhor opção não é comprar 2 GA Travel Card, mas sim um GA Travel Card e um duo. E assim tu vai estar economizando muito dinheiro, talvez 1000 francos por ano fazendo isso. Enfim, são muitas variantes, muitas possibilidades, existem diversos cards, existem várias formas de tu combinar, fazer combinações ali, estratégias para tu economizar muito dinheiro viajando aqui. Na própria parte turística, eu nem falei do Saver Day Pass, que é um passe que tu compra com antecedência e tu tem basicamente os benefícios de um GA Travel Card ao longo de um dia inteiro e tu vai gastar muito menos para comprar esse teu Saver Day Pass. Muitas vezes pagando 52 francos para tu ter um dia inteiro que tu pode viajar para onde tu quiser. E lembra que eu te falei que um trecho Geneva-Zurique, ida e volta em um dia, tu vai gastar mais de 100 francos. Aliás, acabei de olhar aqui no aplicativo da SBB e Zurique-Geneva, ida e volta, é mais ou menos 184 francos. Se tu for comprar um Saver Day Pass, dá uma olhada nele.
a partir de 2 meses, tá? Não deixa para tu olhar com 1 mês de antecedência que tua economia vai ser menor. E eu vou te dar uma palhinha de outras 2 opções que são muito relevantes, mas que eu não vou entrar tanto em detalhe agora, que é sobre o Half-Fair Plus e o Half-Fair Card. O Half-Fair Plus é uma opção excelente para quem, por exemplo, está se mudando aqui para a Suíça, não sabe exatamente ainda o quanto vai ter que viajar pelo país, se vai morar do lado do trabalho, se na verdade vai morar num lugar e vai arrumar um trabalho em outro lugar, se está pegando um trabalho remoto e talvez ao longo do ano vai querer trocar de trabalho. Enfim, essas situações onde tu quer gastar menos, mas ao mesmo tempo precisa de flexibilidade, eu te recomendo o Half-Fair Plus. Com ele tu paga um valor e tu recebe um bônus, além de que se tu quiser cancelar ele, tu recebe o valor que tu não gastou do teu crédito ali que tu colocou de volta. Então assim, fantástico, uma opção nova. Inclusive eu acho que eu nunca vi ninguém falar sobre esse passe aqui, mas para tu conseguir ele tu tem que ter um Swiss Pass. E a outra opção é o Half-Fair Card, tá? Eu não tô falando do Half-Fair Pass, o Half-Fair Pass é anual para quem tem o Swiss Pass e tu paga ali só 120, 170, dependendo da tua idade, mas o Half-Fair Card tu consegue ele mesmo sem o Swiss Pass, ele é válido por 1 mês e o custo dele é um pouquinho mais alto, eu acho. Então é isso, eu fiz um speedrun basicamente sobre os passes e cards aqui da Suíça, pelo menos os nacionais. Tem muita coisa regional aí que tu pode se beneficiar se tu souber o que tu precisa fazer, né? O que vai ser da tua vida aqui, né? Se tu vai ficar mais numa região ou se tu vai ter que viajar muito pela Suíça. Eu realmente espero que esse vídeo tenha sido útil para ti. O meu objetivo aqui é de fato te ajudar a economizar o máximo possível quando estiver vindo para cá. Eu sei que a Suíça é um país caro e eu acho que é legal as pessoas poderem visitar esse país, conhecer, levar alguma coisa de bom dessa experiência que é passear por aqui ou até mesmo morar aqui. Então eu espero que tenha gostado desse vídeo. Se tu gostou, eu vou ficar muito feliz se tu deixar um like aí, se inscrever no canal para me ver mais por aqui. E eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço, até mais.